Graça e paz, amados, meus alunos de História da Igreja, Seminário Batista de Guarulhos. Como eu disse na aula de História dos Batistas, volto a pedir desculpa a vocês pelo atraso. Agora mesmo estava tentando gravar em outro celular e deu também diferença e deu capacidade cheia do celular. Então agora eu estou retornando aqui e vamos falar sobre a História da Igreja 1. Hoje o nosso foco é falar sobre o primeiro Papa medieval, mas antes de falar do primeiro Papa, nós temos que fazer uma análise do contexto histórico. Então, o Papa vai surgir no período medieval. E aí a grande pergunta que iniciante é: onde começa a Idade Medieval? A data do início e fim de uma era vai variar de historiador para historiador, de escolas e linhas de interpretação. Para alguns, a data correta seria 313, quando Constantino unifica a igreja com o Estado e, dessa forma, marca a liberdade religiosa. Há um princípio de liberdade religiosa, ainda que essa liberdade esteja submissa às decisões e intervenções do governo, mas já há uma liberdade religiosa. É claro que essa liberdade há restrições. A outra forma de marcar seria 325, o ano do Concílio de Nicéia, onde o concílio vai ratificar muitas decisões já tomadas no dia a dia, que já a igreja já não foi o concílio que inventou, o concílio apenas confirmou, ratificou aquilo que já acontecia, tá? Vai ser o primeiro concílio da igreja. 378, nós temos a Batalha de Adrianópolis, onde você tem a chegada, a migração dos visigodos para o Império. É importante essa data, justamente por essa chegada, né? E que vai fazer mudanças no reino, porque aqui, para alguns historiadores, é onde começa também os problemas da igreja. Além de ter se unificado com o Estado, agora também ela vai ter a influência de povos pagãos, do paganismo dentro da igreja. Outra forma de datar seria 476, a queda do Império Romano, quando é o fim do Império, que havia ganho uma sobrevida com Constantino, unificando a igreja com o Estado, e agora, enfim, chega o término do Império. Ou 590, por ser o ano em que Gregório I inaugurou uma nova era de poder. Particularmente, também o nosso livro-texto parte desse princípio, que é 590. Eu entendo 590 porque 590 você vai ter as grandes mudanças na igreja. Você vai ter uma mudança de eixo e você vai ter aí a figura de um líder que vai dar todas as coordenadas da igreja. Em relação, se ao começo nós temos dificuldade, ao fim também. Como que termina a era medieval? Para alguns, ela vai terminar quando você tem o movimento das cruzadas, o início das cruzadas, e com o início das cruzadas você também tem o enfraquecimento do feudalismo, do senhor feudal, das terras, porque muitos nobres vão para as cruzadas em nome da fé, mas já foi comprovado que boa parte desses homens não ia por uma questão de fé, de ideologia, mas eles iam para conquistar novas terras, para o novo comércio, para as especiarias, etc. Então, 1095 seria o início das cruzadas, que ao todo são 7, né? E nessas cruzadas as terras vão ficar com os camponeses e vão ficar também com os cavaleiros. Em 1453, porque é a queda de Constantinopla, o fim do Império Bizantino. E em 1517 nós temos o início da Reforma Protestante, que por sua vez vem dentro do contexto da Renascença, vem dentro do contexto das descobertas marítimas e de outras situações do surgimento da burguesia, então 1517. Outros já vão ver o fim da Idade Média com a Paz de Westfália, ou seja, o fim da guerra entre católicos e protestantes. Particularmente entendo que o fim da Idade Média se dá na Reforma Protestante em 1517. É claro que nenhum movimento começa e termina do dia para a noite, mas nós vamos estudar isso mais a fundo, e nós já comentamos em sala de aula que todo movimento ele tem
os seus passos antecedentes. 1517 é o que nós chamamos em história de data fundante ou de mito fundante. Mas antes de 1517 você tem todos os desdobramentos, tanto na economia quanto na sociedade, nos conhecimentos, na cultura, que vai proporcionar e vai facilitar o movimento da reforma protestante. Mas a principal mudança vai ser a mudança de eixo. Saímos de uma sociedade teocêntrica, dominada pela Igreja Católica, e partimos para o eixo antropocêntrico, onde o iluminismo e outros movimentos vão fazer com que o homem passe a ser o centro das atenções. Tudo não gira mais em torno da fé ou em torno de Deus, mas vai ser ditado pelo próprio eu. Então, voltando à questão da era medieval, o Império Romano ele foi nessa época fragmentado em 3 porções. A África do Norte, que ficou muçulmana, e nós vamos ver na próxima aula a expansão e invasão do islamismo, o Império Bizantino e as regiões europeias sob o domínio papal. Dessas regiões europeias nós temos os anglo-saxões, a atual Inglaterra, nós temos os francos na Gália, nós temos os burgúndios, os suevos na Península Ibérica, os visigotos ao sul da Gália, na Península Ibérica, os ostragotos, que tentaram fixar-se na Península Itálica, os vândalos, que após cruzarem boa parte do Império Romano acabaram ficando no norte da África. Mas assim nós temos o mundo antigo, ou medieval. Então as relações entre igreja e Estado tornaram-se importantes. Essas relações entre a igreja e o Estado, elas vão ganhar um peso maior, e assim uma civilização europeia e ocidental distinta emergiu do cristianismo e dos fundamentos clássicos. Ou seja, você tem uma sociedade agora com fundamentos cristãos, com base, mas também com fundamentos clássicos. E aí nós, pensando numa definição de Idade Média, e aí cabe lembrar que toda definição ela é limitada por si só, toda definição ela não é única, você pode ter uma outra definição. A única verdade para mim que é definida é Deus e a sua palavra. O resto nós trabalhamos sempre com limitações às definições, né? Ele dividiu, Christopher Kellner dividiu a história do Ocidente em 3 períodos. História antiga, que tem seu fim em 325, ano do Concílio de Nicéia, e 1453, que vai ser a queda de Constantinopla. Então, para Kellner, esse vácuo entre o Concílio de Nicéia e a queda de Constantinopla, ele chama de Idade Medieval. Ele caracteriza esses parentes, essas datas, entre essas datas da Idade Média, por causa de sua aparente esterilidade e ausência da influência clássica. Mas essa definição de Kellner, ele esbarra numa situação, porque há sim progresso, há sim avanço da igreja nesse período, há avanço científico também nesse período, embora que muitas vezes houve retrocesso, sim, mas você tem aqui nesse período o surgimento do escolasticismo, de movimentos que vão facilitar posteriormente a reforma protestante. Então, nesse período, os homens da Renascença viam a Idade Média como uma fenda que separava o fulgurante período clássico do moderno humanismo. Então, para o renascentista, foi um buraco, foi uma fenda entre esses 2 períodos. Para o renascentista, a Idade Média era chamada de Idade das Trevas, porque o saber estava submisso à vontade da Igreja, estava submisso à vontade do Papa. Por exemplo, quando Galileu definiu que a Terra girava em torno do Sol, ele teve que renunciar à sua tese para não morrer, porque a tese era geocentrista, ele traz o heliocentrismo. Isso causa um choque na igreja, na sociedade, e a igreja, por sua vez, definidora de tudo, vai dizer que, na verdade, a Terra é
O movimento é geocêntrico. O Sol gira em torno da Terra, porque pegam textos da Bíblia e fazem suas próprias interpretações. Para a Igreja Católica, a Idade Média era a Idade de Ouro da história humana, onde houve grandes descobertas, onde houve grandes avivamentos. Para os historiadores protestantes, a Idade de Ouro era um vale das sombras, onde a igreja pura da era antiga da história da igreja foi corrompida. Então, por isso que os protestantes, reformadores, têm como ideia retornar aos princípios da igreja primitiva. É preciso lembrar que a palavra, a expressão reforma protestante, reforma, você só pode reformar algo que existe. Não tinha intenção de criar uma nova igreja, de fazer uma nova igreja, mas sim de que a igreja medieval voltasse para os princípios neotestamentários, voltasse para as escrituras. Nesse período você tem a descoberta também, a redescoberta, perdão, do grego e do hebraico. Você tem a renascença que vai permitir, mas que vai desenvolver esse desejo de conhecimento. E aliado a isso, você tem a descoberta da imprensa. Gutenberg vai imprimir, o primeiro livro que Gutenberg imprime é a Bíblia. É interessante lembrarmos que nesse período o que o Papa falava era absoluto, agora vai ser questionado. Mas quem questionasse antes era considerado herege, e o herege era melhor morrer do que ser herege, porque você não podia comprar, vender, você era considerado alguém que tivesse com uma praga, alguém que estivesse doente, que você não poderia estar próximo desse doente. Então, continuando aqui, a Idade Média não foi estática, mas ela foi dinâmica, ela foi se desenvolvendo. Sob a direção divina, a marcha da história foi contínua, mesmo na Idade Medieval, a igreja foi se desenvolvendo. Assim, erros, com certeza. Assim como hoje nós temos erros nas nossas igrejas. Mas a era moderna deve muito à era medieval, porque ela vai colocar a base para que a era moderna ocorra. E nesse período medieval surge uma figura importante, Gregório I, que ficou conhecido como no limite entre os dois mundos, entre o antigo e o medieval. Os dois mundos do classicismo e do cristianismo medieval. Aqui tem uma imagem de Gregório, depois vocês vão receber esses slides. Mas Gregório o Grande, ou Magno, como também era conhecido, viveu de 540 a 604. Nasceu nos turbulentos tempos em que o Império Oriental, sob a liderança de Justiniano, estava sob a liderança de Justiniano. De família tradicional, nobre e rica de Roma, Gregório recebeu formação jurídica. Gregório ele tem uma formação jurídica que vai permitir com que ele se torne um grande administrador na época. Estudou latim, mas não sabia grego nem hebraico. E familiarizado com os escritos de Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, conhecia pouco da literatura clássica ou da filosofia grega. Em 573 foi escolhido prefeito de Roma, uma posição de importância e honra. Sendo prefeito de Roma, ele usou até da sua herança, e aqui é uma das qualidades maiores de Gregório, que ele era um homem que não se apegava às coisas materiais, ao contrário, ele procurava sempre viver uma vida de ascetismo, de desprendimento, e ele usou a herança para construir 7 mosteiros na Itália. De 578 a 585, ele foi embaixador do bispo de Roma em Constantinopla. E mesmo em Constantinopla, ele não conseguiu aprender grego. Em 585, foi escolhido abade do mosteiro de Santo André, que ele fundara após a morte do pai. Sua mãe Silvia, após a morte do seu marido, entrou para o convento. Então ele pega a sua herança, constrói mosteiros, e em 585 ele vai ser abade de um desses mosteiros. Em 590, após a morte do Papa Pelágio, e aqui não confunda com Pelágio herege do pelagianismo de 300, que aqui nós estamos em 590, ele foi escolhido para ser o seu sucessor. Recebeu o epitáfio de o cônsul de Deus, ou representante de Deus. Foi um dos mais nobres líderes da igreja romana. Sua renúncia à grande riqueza impressionou a sua geração. Como eu já disse, ele vai ser marcado por um
total desapego às coisas materiais. Humilde, ele vai ser conhecido pelos seus amigos como servo dos servos de Deus. Missionário zeloso, foi instrumento nas conquistas dos ingleses para o cristianismo. A sua formação jurídica e bom senso fizeram dele um dos administradores mais competentes da Igreja Romana na Idade Média. Ele era supersticioso, totalmente crédulo. Sua maior obra foi aumentar e solidificar o poder do bispo de Roma. Essa é uma das maiores contribuições de Gregório para a igreja medieval. Ele vai solidificar o poder do bispo de Roma, que mais tarde vai ser chamado de Papa. Ele não reivindicou para si o título de Papa, mas exerceu todos os poderes e prerrogativas dos papas posteriores. Até mais. Fez isso para afirmar sua supremacia espiritual, para afirmar a supremacia espiritual do bispo de Roma, mostrando ao mundo que o bispo de Roma ele era superior aos outros bispos. Dentro disso, ele, como bispo, cuidou das igrejas da Gália, da Espanha, Bretanha, África e Itália. África e Itália, dessa forma se destacando como um grande bispo, como um grande líder da igreja. Indicou outros bispos e enviou Palio a estola do ofício, àqueles que indicaria ou cujos nomes ratificaram. Ou seja, ele tinha um domínio sobre os bispos. Embora não exercesse o título de Papa, mas ele exercia todo o ofício papal. Ele escolhia, ele indicava, ele ratificava essas escolhas, e com ele Roma cresceu muito, a Igreja Católica deve muito a Gregório. Quando João, o jejuador, patriarca de Constantinopla, reivindicou o título de bispo ecumênico universal, Gregório contestou. Perceba, ele não queria ser papa, mas ele também não queria que outro fosse. A igreja aqui era única, ainda não estava dividida, embora houvesse uma divisão quase natural, tanto pela questão da distância física, quanto pelas lideranças, porque, por exemplo, em Constantinopla não usava-se o título de bispo, mas sim de patriarca da igreja. Já em Roma, no Ocidente, usava-se o título de bispo, de supervisor. Então, Gregório era o supervisor dos supervisores. E quando João tentou reivindicar esse título de ecumênico, ele não pôde. Gregório se opôs. Em 602, Gregório se alia com o novo imperador, Focas, contra este patriarca, João Jejuador. E então ele é reconhecido como bispo de Roma. Gregório, que até então era o abade, ele passa a ser o bispo. Mas perceba que ele era um homem de influência muito grande na sociedade. No aspecto missionário, em 589, ele levou o regente dos visigodos na Espanha, Recaredo, a renunciar ao arianismo. Em 597, enviou o monge Agostinho para evangelizar os bretões. Em 663, a fé romana venceu a igreja celta. Dessa forma, Gregório conseguiu aumentar o poder da igreja e conseguiu solidificar o seu próprio bispado. Gregório tornou-se episcopado de Roma, um dos mais ricos da igreja e do seu tempo. Juntou um exército contra o rei Lobardo, que era ariano, e forçou o governante a aceitar a paz e abandonar o arianismo. Só para relembrar, o arianismo era aquele conceito promovido pelo bispo Ário, de que acreditava de que Jesus ele foi um ser criado por Deus. Ele não sempre existiu, ele foi criado por Deus em um determinado momento da história. E que o Espírito Santo era uma força vinda da parte de Deus. Muito parecido com o conceito hoje defendido pelos testemunhos de Jeová. E o conceito de Ário foi derrubado no Concílio de Nicéia, onde prevaleceu a ideia da Trindade. Embora nós não tenhamos a palavra Trindade na Bíblia, mas nós temos a Trindade inserida em todo o texto bíblico.
principalmente neotestamentário. Ele foi o organizador também do canto gregoriano. Perceba que a influência de Gregório não era apenas no campo da religião e da política, mas também da arte. Ele foi um grande pregador. Seus sermões eram desafiadores, práticos e salientavam a humildade e piedade. Embora, e aqui eu tenho que discordar, ele era alegórico. Mas apesar de usar a alegoria, ele foi um dos grandes pregadores. Gregório também era escritor, fez um comentário ao livro de Jó, Magnalia Moralia, e nesse comentário compara Jó como um tipo de Cristo. Tipologia. Propõe uma interpretação moral e recorre à alegorização para deduzir as suas fórmulas éticas. Outro livro escrito por ele é Cuidado Pastoral, que trata da teologia pastoral, em que se ocupa com os pré-requisitos para o ministério. Como teólogo, ele foi extraordinário, apontado ao lado de Jerônimo, Ambrósio e Agostinho, como um dos 4 grandes doutores da Igreja Ocidental. O pontificado de Gregório é, sem dúvida, um marco fundamental na transição da história da Igreja Antiga para a história medieval. Quero terminar usando e citando aqui algumas frases de Gregório. Primeiro ele dizia: os que aqui na terra são afligidos por causa da verdade, lá no céu serão saciados com a verdadeira doçura. É melhor resultar algum escândalo de se dizer a verdade do que deixar abandonada e indefesa a mesma verdade. Gregório também dizia que todo aquele que prega a verdadeira fé e as boas obras prepara o caminho do Senhor que vem ao coração dos ouvintes. Todos os santos foram mártires ou pela espada ou pela paciência. A sabedoria deste mundo está em esconder as maquinações do coração, velar o sentimento das palavras, mostrar como verdadeiro o que é falso e demonstrar ser errado aquilo que é verdadeiro. Diante dos homens, é virtude suportar os inimigos, mas diante de Deus a virtude é amá-los. E assim eu termino essa nossa pequena exposição da aula de hoje sobre a história da igreja, sobre a figura do papado, do início do papado, do Papa medieval, que vai ser Gregório. Eu vou estar encaminhando os slides para vocês e assim outros materiais também para ajudar na leitura e no reforço. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do nosso Deus, que excede a todo e qualquer entendimento. Meus amados, não vejo a hora de começarmos nossas aulas presenciais, onde podemos interagir e ter mais liberdade de adoração e de conhecimento da palavra. Que Deus abençoe a todos.